Prezados irmãos, eu estou começando hoje uma série de pregações sobre a oração, aprendendo a orar, a inspiração dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Quando eu estava pensando sobre uma série para pregar para a igreja, eu pensei na oração e eu comecei a pensar na teologia da oração. E aí eu falei, não é isso. Não é a teologia da oração. Isso é coisa de seminário. Eu preciso de algo mais leve. Eu preciso de algo mais aplicável ao dia a dia da igreja. Eu preciso que a igreja entenda de forma mais simples. Dessa maneira, então, eu comecei a ver os homens e mulheres da Bíblia que oraram. E cada um deles tem o seu caráter, o seu temperamento e a situação que estava passando quando fizeram essas orações. E eu falei, eu acho que eu vou por esse caminho de ensinar, ou meditar, na verdade, nesses homens e mulheres que oraram, porque tem aí um espaço muito bom para que nós possamos aprender com eles e colocar em prática a oração da maneira como está na palavra de Deus. Então nós vamos falar de Moisés, de Davi. Davi tem um monte de salmos que são, além de cânticos, são orações. Nós vamos falar de Ana, nós vamos falar de Maria, nós vamos falar de Ezequias, de Neemias, enfim. Nós vamos aprender a orar com eles. Como eles oraram na situação em que eles estavam. Evidentemente, tem várias orações de um mesmo personagem, mas nós vamos escolher apenas uma ou duas, né, para nós aprendermos. Então, eu creio que com esses estudos, com essas pregações, nós vamos crescer um pouco mais na oração. Porque aquela oração pequena, aquela oração metódica, sem envolvimento, sem criatividade, sem sentir o que está orando, é uma oração muito ruim. Apesar de ser uma oração, né? E oração é sempre bom, mas há algo maior dentro da oração. Há um contato espiritual, há um desejo da alma de se comunicar com o seu Criador. Então, por isso, nós vamos começar hoje aprendendo a orar com Moisés. Foi o primeiro personagem que eu vi. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler do 30 ao 35. E depois nós vamos continuar lendo no capítulo 33, do 11 ao 23. Êxodo 32, 30 a 35. Diz assim: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado.
Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Capítulo 33, versículo 11 ao 23. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. Sua palavra foi lida, Senhor. E eu peço agora, ó Deus, que tenha misericórdia do teu servo, que vai trazer esta palavra. Usa o teu servo como instrumento nas suas mãos. Que toda honra, toda glória seja dada a ti. E que o coração dos teus filhos sejam alcançados por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para Moisés, nós encontramos ali o profeta maior do judaísmo. Ninguém pode ser judeu sem entender profundamente o profeta Moisés. Para o cristianismo, nós vemos nele também, e o próprio Deus disse que ele foi o maior. Nunca se levantou um profeta maior que Moisés. Deuteronômio 34:10. Essa é a opinião de Deus. Opinião não, é a voz de Deus. Esse homem é celebrado, mas quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos a vida dele separada em 3 períodos. Ele morre com 120 anos. Os primeiros 40 anos, ele vai aprender a ser alguém. Os irmãos conhecem a história. Ele foi retirado do rio Nilo, foi levado para o palácio do faraó. E ali ele é tratado como um príncipe, ele é treinado como um príncipe, ele é ensinado como um príncipe. Até os 40 anos, então, ele pertence à corte egípcia. E ali ele está aprendendo a ser alguém, aprendendo a ser um príncipe. Mas Moisés, como todos nós, ele também é pecador. Moisés também tem os seus defeitos. Moisés também acha que pode todas as coisas. E Moisés, numa intriga, ele mata um egípcio. E ao matar um egípcio, ele é obrigado a fugir. Com 40 anos, então, ele mata o egípcio, ele vai ficar mais 40 anos aprendendo a ser ninguém.
Deus, quando está treinando alguém, treinando um líder, preparando um líder, antes dele alcançar realmente o plano de Deus e o que ele quer, Deus vai forjar nele um caráter limpo, puro, para poder usar nos seus propósitos. Se nesses primeiros anos ele começou a aprender a ser alguém, ser um príncipe, agora Deus manda ele para o deserto, para ele aprender a ser ninguém. E ele vai ser pastor. Está vendo? Tem muita gente confundindo, né? Tem muitos pastores confundindo. Eles acham que por eles serem pastores, eles precisam ser servidos. Mas Moisés foi para o deserto para ser pastor, para aprender a servir, a proteger. E ali ele foi cuidar das ovelhas no deserto de Midian. E ele fica ali naquele deserto durante 40 anos. E ali ele aprende a se tornar paciente, perseverante e tolerante. Ainda que ele seria capaz depois de agir com uma ira justa, que é diferente quando ele quebra as tábuas da lei, ainda assim o seu caráter foi moldado novamente. A Bíblia chega a dizer que ele era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a face da terra. Então, daquele homem violento, que quer fazer as coisas com as próprias mãos, quer resolver as coisas do seu jeito, quem sabe um tanto arrogante por ser príncipe. Ele mata pessoas, ele quer impor, enfim, agora ele aprende a se sujeitar. Ele casa com Zípora e vai cuidar das ovelhas do seu sogro, o Jetro. E ao cuidar das ovelhas do seu sogro, ele começa a aprender a dormir na relva à noite, a proteger as ovelhas com a sua própria vida. Ele começa a entender que a vida não é só de arrogância, imposição e de poder. A vida também precisa ser de humildade, paciência, perseverança, né? E assim, o homem temperado no deserto, ele fica pronto aos 80 anos de idade, com a maturidade, a sua fé e caráter, chega no ponto em que Deus agora pode usá-lo. Com 80 anos, então, ele vai liderar Israel. Então, o que eu disse até agora é o capítulo 1 e 2 do Êxodo. E agora vai começar o capítulo 3 do Êxodo, quando ele vai começar uma trajetória de retirada do povo de Israel de dentro do Egito. E nós já vemos na leitura que nós fizemos que ele tinha um relacionamento extraordinário com Deus. Eu fico pensando que muitas vezes nós trombamos com os planos de Deus e Deus nos põe para pensar. Eu conheci um pastor da cidade de Indaiatuba, que ele era um homem muito ativo. E ele fazia tudo que precisava, ele fazia. A igreja estava crescendo e ele trabalhava 24 horas por dia. E isso foi 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, ele teve um AVC. E travou todo um lado dele. E ele, depois de ter se recuperado, conversando com ele disse: Deus me colocou para pensar, porque eu estava fazendo tudo no automático. Eu era pastor, eu ia para o céu, tudo isso está garantido. Mas eu não tinha intimidade com o meu Deus que eu pregava. E durante o tempo em que ele ficou na cama, em tratamento, nesses momentos ele conversou com Deus, ele pensou em Deus, ele falou com Deus. A sua relação com Deus ficou mais íntima. Eu imagino que Moisés foi da mesma maneira. Tudo indica que foi da mesma maneira. Um pastor tem muito o que pensar
pastor de ovelhas, né? Tem pouco o que pensar, vamos dizer assim. Ele vai ter que cuidar das ovelhas, mas vai sobrar um tempo para ele meditar e começar a olhar para trás, ver a corte do Egito, de Faraó, ver o que ele comia, o que ele está comendo, ver o que ele falava, o que ele está falando. E nesse momento ele desenvolve uma intimidade maior com Deus. Isso então o capacita para ser líder de Israel durante os próximos 40 anos. O homem tinha então um relacionamento extraordinário com Deus. E é com base nessa intimidade, sem igual, a gente encontra talvez Davi, que tenha uma intimidade como essa, talvez outros, mas é uma intimidade muito grande, que agora ele vai ser chamado amigo de Deus, aquele que fala com Deus face a face. No capítulo 33 e 11, diz que falava o Senhor a Moisés face a face. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. E aí, eu meditando nesses versículos, eu pensei da seguinte forma: por que muitas vezes nós também não nos tornamos amigo de Deus? Quem fala amigo de Deus aqui, o próprio Deus o chama de amigo. Amigo, irmão, é uma pessoa com quem você desabafa. Amigo é uma pessoa que você admira. Amigo é uma pessoa que te ajuda nos momentos mais ruins da sua vida. E quando a Bíblia diz que Moisés é amigo de Deus, eu fico pensando, por que é que nós reclamamos muitas vezes para o vizinho, para o patrão, para a mãe, para o pai, e nós não nos ajoelhamos diante de Deus e buscando a sua face, a gente diz: Senhor, aqui quem está falando é o Marcos. O Marcos Ferreira, sou eu que estou falando. Senhor, o Senhor conhece o meu coração? Eu sei que o Senhor conhece, mas deixa eu falar um pouco. Meu coração anda muito atribulado. Meu coração anda muito triste, muito triste. E aí você coloca para Deus as tribulações, as tristezas, os fatos, o que é que está acontecendo. Mas a gente não faz normalmente essas coisas. O que normalmente a gente faz é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, pão nosso cada dia nos dai hoje. Ai, meu Senhor, amém. Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou, dá um alívio para a minha alma e uma boa noite de sono. Amém. E dorme, né? Mas assim não dá para fazer amizade com ninguém, não é? Não dá para desenvolver uma intimidade dessa maneira, entrando na oração já querendo sair. E eu sei que nós estamos no momento da civilização, em que tudo é corrido e que a informação assim inunda a nossa cabeça a ponto de nos deixar doente. Mas se nós voltarmos séculos passados, tinha sim tempo. Tinha tempo de você sentar, orar sentado, pensando. Tinha tempo de você ir debaixo de uma árvore, sentar lá enquanto escuta os pássaros orar. O desafio para nós é encontrar esse espaço na nossa agenda conturbada para abrir o coração para com Deus, para contar para Deus. Olha, nós pagamos a hora do psicólogo, e o psicólogo ouve, e aí você sai de lá e fala: graças a Deus, estou aliviado. E o psicólogo não abriu a boca e levou R$100 da sua carteira. Quando na verdade você poderia contar essas mesmas coisas para Jesus e sair aliviado do mesmo jeito. E tem mais, o psicólogo olha para a sua alma através de uma janela
E Jesus entra na sua alma. O Espírito de Deus habita no seu coração. Mas nós não fazemos isso. Não. A nossa tristeza vai se acumulando, se acumulando. A psicologia é boa, e se você precisar, vá. E não é isso que eu estou falando. É boa. Psiquiatra é bom também, não tem problema. Mas o desafio dessa noite é ser íntimo de Deus. É falar com Deus como Moisés falava. Senhor, o teu povo pecou contra ti. O teu povo pecou contra ti. Eu dei uma subidinha no morro, quando eu desço, tem um bezerro de ouro. Isso não é possível, Senhor. Pecou. Eu vou destruir, então. Não, Senhor. Olha a amizade. Não, Senhor. Destrói, não. O que vão falar os povos? Vão falar, o Deus dos hebreus tirou eles de dentro do Egito, mas não é poderoso o suficiente para colocá-lo dentro da terra que ele prometeu. Então largou eles aí no Egito e matou todo mundo. Não, não faz isso não. E se for fazer isso, risca o meu nome. Olha que ousadia. Risca o meu nome no livro do seu livro. Eu não tenho coragem de falar isso. Ah, não. Senhor, abençoa o coração do irmão, mas se ele não se converter, o problema é dele. Mas Moisés não. Moisés chega junto. Não é? Aí Deus fala, tudo bem. Eu não vou matar eles, não. Agora, como todo o plano de Deus e toda a palavra de Deus não pode voltar vazia, ele não matou naquela hora. Matou durante 40 anos, mas matou. E o povo não pôde falar nada, porque ele não matou tudo de uma vez. E aí a gente pode dizer assim, pastor, eu posso conversar com Deus nesse nível? Pode não, você deve. Você deve fazer isso. Deus conhece teu coração. Deus sabe da sua intenção. Fala com Ele. É nesse nível de intimidade. Moisés tem um relacionamento singular com Deus. Ele deixa as orações formais, decoradas, e parte para algo mais do diálogo, do desenvolvimento de um diálogo onde envolve duas pessoas. Entenda uma coisa, Deus é uma pessoa. Deus não é um ser etéreo, não é um vapor, Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. E Ele espera se relacionar com você. E mostra também a vida de Moisés, a intimidade que Moisés tinha, que ele não buscava o Senhor somente nas crises. Ele era amigo do Senhor nos momentos também de alegria, em que tudo ia bem. Ele sabia se ajoelhar. E essa comunhão diária e profunda preparou Moisés para o seu mais desafiador papel na oração. Se a oração é um diálogo, ela também é uma intercessão corajosa. Vamos ver o segundo ponto. Se Moisés falava com Deus face a face, tinha amizade íntima com Deus, Moisés também era um homem que intercedia. Nós lemos no capítulo 32, do versículo 30 ao 35. Diante do pecado do povo, ele se colocava entre Deus e Israel, clamando por misericórdia. Como falta pessoas que se colocam na brecha. Como falta pessoas que se colocam entre o homem e Deus. Moisés ora com compaixão daquele povo ignorante. Moisés ora por aquele povo agressivo, sem fé. As coisas estão mal, eles estão indo contra a vontade de Deus. Mas Moisés vai lá interceder por gente ruim. Por gente que peca. Se fosse nos dias de hoje, Moisés não entraria no Instagram para xingar os políticos. Ele não faria isso.
Moisés não ia ficar da direita ou da esquerda, ele ia ficar na palavra do Senhor. Moisés não ia dar a cara a bater por opiniões. Não ia. Moisés, ele não é desse tipo, ele clama por misericórdia. Eu imagino que Moisés oraria mais ou menos assim: Senhor, o teu povo brasileiro, ele pecou. Senhor, o povo brasileiro está recebendo a paga de todos os pecados que cometeram durante 500 anos. Mas, Senhor, abençoa os juízes, abençoa os governantes, os que fazem as leis. Abençoa, Senhor, esse povo ignorante, que só busca o poder. Abençoa, Senhor, esses homens que não sabem o que fazem e não se esquece que a vida deles é de apenas 80 anos e que daqui a pouco vão prestar conta de tudo aquilo que eles fizeram. Moisés não ia tomar um lado, Moisés ia interceder, como fez aqui. Esse povo é um pecador, pecador. Era para confiar no Senhor, mas foi uma distração minha. Quando eu volto já tem um bezerro. E ele se coloca entre Deus e os homens. Essa oração reflete um sacrifício, um amor sacrificial, uma liderança espiritual madura. Me incomoda muito lideranças espirituais que tomam posição, esquerda, direita, centro. Não. A posição política partidária deixa para eles. Nós cristãos, nós intercedemos. O que nós pudermos fazer, faremos. Mas o que não der para fazer, que não está na nossa alçada, nós não vamos nos inebriar. Nós não vamos nos entristecer pela manhã, já ouvindo notícia ruim. Nós não vamos acompanhar político e coisas desse tipo. Nós vamos sim saber das notícias, nós vamos nos atualizar, mas a nossa postura é: Senhor, o nosso país sofre. O nosso país sofre, meus irmãos sofrem. Moisés é um intercessor modelo que assume a responsabilidade pelo pecado do povo e busca a misericórdia divina em favor deles. Moisés está buscando o favor de Deus pelos seus compatriotas. E é o que nós devemos fazer. Mas não só pelos compatriotas, pela igreja. Pela igreja. Sabe que existe algum líder espiritual que não ora pela tua igreja? Pela igreja dele? Será que existe alguma mãe, algum pai? Estou falando agora para a liderança. O pastor é um líder. O pai e a mãe são líderes. Será que existe algum pai, alguma mãe que ainda não ora pelos seus filhos? Oração mesmo, oração de dor, de constrangimento, de entrar no âmago do coração e dizer: meu filho, Senhor, meu filho está assim, ó, assim, 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 assim. Nós precisamos de pessoas que se coloquem entre o homem e Deus em oração, que interceda pela pátria, interceda pela igreja. Ou senão nós vamos dizer: bem feito para o irmão, né? Bem feito. Ele assume então responsabilidades pelo pecado do povo e busca misericórdia. Não ter medo de apresentar honestamente os pecados do jeito que eles são, os sentimentos, as lutas, as dúvidas a Deus. Encorajar os seus liderados a fazer o mesmo. Meus irmãos, eu olho para o ano que vem e me dá um frio. Porque a minha fé diz que Deus vai fazer tudo. O ano que vem nós vamos começar a construir uma igreja de 500 metros quadrados. Pensou?
tudo, né, vai dar 500 metros quadrados. E nós não temos nem um tostão na poupança. Quando eu vou orar, eu falo, Senhor, é isso mesmo? E Deus fala para mim, você tinha terreno grande? Não. Você pediu? Nós pedimos, a igreja e eu. E eu dei, não dei? Deu. Pois é. E por que você duvida que eu posso dar à igreja também? Sabe? Mas eu me abro com Deus. O Senhor tem misericórdia, eu não estou vendo, não é para ver. E aí é o que eu estou falando para vocês, como se uma voz dissesse para mim, coloca o pé no Jordão que ele vai abrir. Mas tem que colocar o pezão lá. E nós vamos pôr o pé. Em nome de Jesus. E eu conto com a intercessão da igreja. Conto com as suas orações. Conta para o Senhor qual é a sua situação, quem você é, o que você sente. Não tenha medo de ser honesto com Deus. Não tenha medo. Às vezes, a gente faz orações assim terríveis para Deus. E Deus, eu acredito que Deus até gosta. Eu sofri coisas horrorosas no pastorado. Coisas ruins. De que o ódio entrou assim na minha alma, de uma maneira assim tão profunda. Mas tão profunda. Ódio. Eu sou gente. E gente tem ódio. E aí, eu fui fazer uma oração para Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor me enganou, hein? Não era vocação coisa nenhuma. Eu entrei nessa e o Senhor nem para me avisar, hein? Que eu não era pastor coisa nenhuma. Que eu era não era pastor. Porque se eu fosse pastor, o Senhor não ia deixar fazer o que os meus irmãos estão fazendo comigo. Então, Deus, eu queria dizer que eu me enganei com o Senhor. Eu entendi sua voz errada. Os sentimentos que entraram no meu coração eram sentimentos humanos. E deixa eu falar uma coisa. A partir de agora eu não quero mais ser pastor. Falei para Deus isso aí. O Senhor me enganou. Eu quero ir para o céu porque eu amo o Senhor. Mesmo o Senhor tendo feito isso comigo. Era o que eu estava sentindo. Mas Deus também manda os seus servos a falar com a gente. E um dos seus servos me disse, o maior sacrifício que um homem pode fazer é orar pelos seus inimigos. Ora por eles. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Intercede por eles. Ora para Deus abençoá-los. E eu me lembro que eu ia para o meu escritório com uma ira tão grande na alma, uma dor tremenda, me sentindo uma vítima. E eu ajoelhava e dizia, Senhor, abençoa o fulano. Oh, meu Deus. Aquilo doía até o osso do dedinho, porque a minha vontade era de matar. Eis aqui um pastor abrindo a sua alma. A minha vontade era de pegar no pescoço, era de unhar a cara, de dar murro. E eu orava a Deus, Senhor, abençoa o fulano. Ai, meu Deus, não abençoa não. Pesa a tua mão, põe uma doença no miserável, mas não. E outra vez, Senhor, abençoa o fulano. Isso foi um dia. Aí à tarde eu já estava ruim de novo, eu orava de novo. Foi um dia, 2 dias, e uma semana eu já estava conseguindo orar por ele. Em um mês eu havia conseguido perdoar. Então Deus já havia feito um trabalho muito grande na minha vida. E conversando com o reverendo Ailton, eu disse para ele que
Eu queria um banco na igreja, que estava bom. Eu ainda brinquei, eu quero ir para o céu no ônibus da igreja presbiteriana. E eu não queria mais ser pastor. E o reverendo Ailton falou assim, pode sentar em qualquer banco que você quiser, fica à vontade. Mas quanto a ser pastor ou não, isso não depende de você, depende de Deus. Bom, Deus me conduziu de volta ao pastorado. E eu, orando a Deus, eu disse, Senhor, se eu fui agressivo, me perdoa. Se eu fui arrogante, tem misericórdia de mim. Porque eu falei coisas para o Senhor que não devia ter falado. Eu expus sentimentos meus sem entender. Então, meus irmãos, expor, abrir o seu coração honestamente diante de Deus, não é pecado. Você não pode ser um herege, né? Tacar pedra na cruz, não é isso que eu estou falando. Mas abre o coração. Fala com Deus. Senhor, eu perdi a fé. Pregação não faz mais efeito, não consigo mais orar, o negócio está feio. Fala para Ele. Seja honesto, seja amigo de Deus. Interceda pelos outros, interceda por você. Não tenha medo de apresentar honestamente seus próprios sentimentos. Encoraja também outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é uma figura do que está escrito em 1 Timóteo 2:5. Aqui Moisés é a antecipação do que Jesus fez. Moisés está intercedendo por um povo que está pecando e pecando voluntariamente e violentamente. E ele se coloca entre Deus e o povo pedindo misericórdia, assim como Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Moisés está fazendo uma figura lá no passado que leva a Jesus Cristo. Líderes espirituais, líderes da casa, líderes devem orar uns pelos outros com compromisso e compaixão, se colocando no bem-estar espiritual da comunidade acima dos interesses pessoais. É assim, nós, crentes, nós vivemos em uma família. E quando tem algum irmão que está enfermo ou doente espiritualmente falando, nós devemos cuidar dele, ao invés de colocar ele para fora. Porque nós somos uma família. Nós devemos interceder a Deus por ele. O interesse é sobre toda a comunidade, não é meu interesse próprio. O cristão por si não é egoísta, ou pelo menos não deveria ser. A intercessão é se colocar no lugar da pessoa, entender a pessoa, entender que a pessoa é uma nova convertida, aprender que a pessoa está começando agora os primeiros dias na fé. Guarda a sua crítica, o seu veneno, a sua observação para você mesmo. Olha para o irmão e para a irmã com compaixão e veja que ela está passando por problemas emocionais profundos. E que muitas vezes não deve se levar em consideração o que a pessoa está falando, porque é um reflexo do seu sofrimento. A igreja deve isso uns aos outros, a intercessão. O pai deve isso aos filhos, a mãe deve isso aos filhos. Os filhos devem isso aos pais, o pastor deve isso à igreja, a igreja deve isso ao pastor. E eu fico muito feliz quando aquela criancinha ora pelo pastor. Foi ensinada. E eu peço misericórdia para todos vocês, orem por mim. O pastor é um para-choque de trem. Está acontecendo um monte de coisa e ninguém sabe, mas o pastor sabe. Por favor, me ajude. Quando tiver uma decisão importante para ser feita, ore a Deus. Faça jejum. Eu fico impressionado muitas vezes quando nós vamos eleger 2 diáconos e 2 presbíteros. 2 presbíteros. Beleza, é só vir tal dia. Não. Antes da igreja escolher e apontar, você precisa orar a Deus. É uma decisão importantíssima de um presbítero e de um diácono que vai assumir diante de Deus
um trabalho na igreja, que se ele for errado, mal, ou não fizer mal feito, ele acaba com a unidade da igreja. A igreja tem que orar e interceder a Deus. Senhor, me fala, me mostra, eu preciso saber. São decisões. O desenho da igreja deve sair no final do ano, no começo do ano que vem. Eu estou orando para que inspire a arquiteta, e eu peço oração para a igreja, para que inspire a arquiteta. E depois eu vou trazer aqui para vocês verem. As nossas decisões precisam de oração. Nós oramos pelos nossos familiares, pelos nossos líderes, e temos que fazer isso. A oração intercessória é um ato de amor, de consideração pelo outro. Mas há um nível ainda mais profundo de uma vida de oração, que revela a verdadeira prioridade no seu coração. E é o terceiro ponto. Moisés, o homem que preferia a presença de Deus acima das bênçãos de Deus. Capítulo 33 e 15, diz assim: Então lhes disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Numa outra referência, Deus quer mandar um anjo com eles. E ele vai dizer, anjo não, onde a gente não quer. Nós queremos a sua presença. Anjo é uma boa, anjo é bom, anjo protege, mas nós amamos o Senhor. Nós queremos falar com o Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja conosco. A expressão máxima da dependência e da prioridade espiritual é exigir para você mesmo que a presença de Deus seja constante na sua vida e na sua vida de oração. Moisés não se contenta com promessas de vitórias materiais. O anjo vai com vocês, vai abrir caminho, vai derrotar de um lado, vai derrotar do outro. Mas Moisés disse, isso não interessa. Isso é bom. Mas o que a gente quer mesmo é a tua presença, Senhor. Se ela não for, não nos faça subir. Nós te amamos. Nós queremos estar perto do Senhor. Quando eu me ajoelho, eu quero sentir, perceber que o Senhor ouve as minhas orações. Quando eu oro, eu quero ter paz na alma. E a minha paz é a paz que o Senhor coloca no meu coração. Essa paz, ela significa que o Senhor está ao meu lado. E nos momentos de maior tristeza da minha vida, eu senti paz. Eu senti paz, porque Deus estava comigo. Moisés está fazendo essa oração. Eu não quero terror noturno, o anjo vai matar, o anjo vai na frente, mas eu quero a beleza da tua presença. Eu não quero soluções práticas, eu não quero orações plásticas, aonde eu me ajoelho, falo o que eu quero e Deus me responde. Isso não interessa, o que interessa é eu estar sempre ao teu lado, o Senhor ao meu lado. Ah, como é bom. E não haverá nenhuma situação, em que eu vá sentir que o melhor lugar é estar perto do Senhor. O meu coração vai se derramar. E essa eficácia da vida cristã, ela é determinante na vida de todo crente. E ela depende da busca constante da presença divina. Nós pecamos e nós vamos nos afastando de Deus. Nós não perdemos a salvação, mas nós perdemos o ritmo, nós perdemos a graça, o prazer de estar na presença de Deus. E o desafio desta noite, que Moisés nos ensina a orar, é esse: Senhor, eu sei que o pão de cada dia o Senhor dá, eu sei que a roupa o Senhor dá, eu sei, Senhor, eu quero comprar uma casa, na hora que o Senhor der também está bom, mas, por favor, não me deixe andar sozinho. Se eu estiver no meu trabalho,
fica comigo. Se eu estiver no supermercado, esteja comigo. Se eu estiver na faculdade, esteja comigo. Se eu estiver na igreja, esteja comigo. Onde quer que eu esteja, fica comigo, Senhor. Tem misericórdia. Então, os nossos líderes aqui, eu sei que tem o líder de louvor, o líder das crianças, o líder da escola dominical, o líder da UPH, o líder da SAF. Não faça nada sem antes orar ao Senhor e falar: Senhor, Senhor, fica conosco, fica do meu lado, seja meu amigo, me ajude a decidir da maneira correta. Essa dependência de Deus, essa preferência da presença dEle acima das bênçãos dEle, vai fazer de nós crentes saudáveis. Priorizar a presença de Deus inevitavelmente vai nos levar ao último ponto. Quando nós valorizamos quem Ele é, o nosso desejo é tornar conhecê-lo em sua totalidade. E eu vou para o último ponto do sermão. Moisés, o homem que desejava conhecer mais profundamente a Deus. Versículo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Esse aqui é o ápice da vida devocional e espiritual de um homem, né? Senhor, eu te percebo, eu sinto a sua paz, mas eu quero te ver. Quero te ver. Então quem ora não deve buscar apenas resposta, mas deve querer conhecer Deus profundamente. É meu amigo e eu quero agora te conhecer mais. Essa oração de Moisés é uma expressão de uma intimidade profunda com Deus. É uma expressão de um desejo profundo da alma, de uma humildade, de uma fome espiritual, de estar perto de Deus. Deus para Moisés não é apenas um nome. Deus para Moisés não é apenas algo que eu vou na igreja e falo em Deus, que eu faço orações antes de comer e falo em Deus. Não! Moisés trata Deus com intimidade, com humildade, com fome espiritual, o anseio íntimo de conhecer a Deus profundamente e não apenas os benefícios. Então isso nos ajuda a entender que a nossa oração não pode ser instrumental. A nossa oração deve muitas vezes não ter palavra alguma. Nós estudamos aqui nessa semana que passou em Romanos 8, que o Espírito de Deus, Ele ora a Deus com gemidos inexprimíveis. Sabe, irmão, aquele dia que você não tem palavras, eu não vou orar porque eu não tenho palavras. Vai, ora sim, ora sim. Se isso te ajuda, põe uma cadeira vazia do lado, se ajoelha e fala: Jesus, senta aqui. Senta aqui. E ali, se você não tem palavras, chore. E chore até molhar a sua cadeira. Se você não tem palavras, fique quieto. Se não quer chorar, não tem problema. Mas fique ali, aos pés do Senhor, buscando ansiosamente algo mais profundo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai orar em teu lugar com gemidos inexprimíveis. Isso nos chama a termos devocionais centrados mais em Deus, a cultivar uma vida espiritual mais profunda, a querer a Deus como nós queremos dinheiro, mais a Deus do que dinheiro. Quando nós perdemos uma nota de 10 reais, vai na carteira: cadê aqueles 10ão que eu tinha aqui? A gente fica com o coração angustiado: onde que eu perdi aqueles 10 reais? Aonde que eu perdi? Se perder 100, então perdeu a semana, fica triste, mas perde momentos de oração como se não fosse nada. Perde momentos com Deus, de intimidade, como se não fosse nada. Ao dedicar então um tempo para Deus de oração,
também devemos buscá-lo na palavra para entendê-lo cada dia mais, refletir sobre o seu caráter, meditar sobre as ações de Deus, os princípios de Deus, a sua grandeza, transformando a oração num momento profundo de espiritualidade para com o nosso Deus. Em resumo, a vida de oração de Moisés nos oferece um padrão inestimável, culminando nos 3 princípios que definem a verdadeira comunhão com Deus. Primeiro princípio, que são aplicáveis à nossa vida cristã e ao ministério pastoral: interceder pelos outros com amor sacrificial. Eu desconfio, e eu não posso afirmar, mas eu desconfio que muitas pessoas pedem oração na igreja e depois falam: irmão, você está orando por mim? Estou. Eu desconfio que tem gente que está falando estou, mas não está orando. Principalmente pela cara. Está orando por mim? Uhum. Intercessão é um amor sacrificial. É aquele momento que você larga as suas vontades, as suas prioridades e foca no dos outros. Você vai orar pelos irmãos que pediram oração na igreja, pela lista de oração da igreja que nós temos. Você vai orar pelo teu filho, pelo teu marido, pelos seus vizinhos. É um momento de sacrifício, onde você tira o foco do teu ego e foca em outras pessoas. 2, buscar a presença de Deus acima de todas as coisas. Ter intimidade com Deus é o segundo princípio. 3, desejar conhecer a Deus mais do que obter respostas ou bênçãos. Note uma coisa, isso foi falado também quarta-feira. Quando você lê o livro de Jó, você vê ele reclamando 19 vezes. E depois você vê ele discutindo com Deus 34 vezes. E sabe o que Deus falou para Jó? Nada, não falou nada. Nada. Só que quando Deus agiu na vida de Jó, ele não teve nenhuma dúvida de que foi Deus e que Deus ouviu as suas orações. É assim que deve ser. É assim que deve ser conosco. Buscar intimidade com Deus, ser amigo de Deus, abrir o coração a Deus, interceder a Deus. Porque ter a presença de Deus constante na nossa vida é melhor do que ter somente as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.